São Marcos, capítulo 1, versículo 8. Marcos 1, 8. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Mas vale a pena nós pegarmos o texto completo. Então comecemos do versículo 14, Marcos 1, 14. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Aliás, eu me enganei. Eu disse versículo 14, não, é versículo de 1 a 8. Então, Marcos 1, 8. 8. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro diante de mim. Ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplainai suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir com ele de toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Aqui o evangelista Marcos põe bem resumido, mas na verdade foi um grande movimento que aconteceu, que remexeu com toda aquela região. Uma multidão imensa vinha para ouvir João. E muitíssimos deles, convencidos da pregação de João, pediam para serem batizados por João naquele batismo de penitência no Rio Jordão. Foi algo que moveu com toda a nação. E a pregação de João era entusiasmada. Nós podíamos dizer sem medo, cheia do Espírito Santo. Porque João ficou cheio do Espírito Santo, e você lembra bem disso, no ventre da sua mãe, quando Maria chegou à casa de Isabel, e João pulou no ventre de sua mãe, e o anjo Gabriel já havia anunciado para Zacarias que o seu filho, aquele do qual o anjo estava falando, que era uma coisa impossível, porque os dois já eram de idade, Isabel foi sempre estéril, portanto era uma coisa impossível. Disse o anjo: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E esse desde o ventre materno aconteceu quando Maria chegou. Aqui uma nota belíssima. Quando Maria, cheia do Espírito Santo, porque havia concebido Jesus no poder do Espírito, chegou, não só Isabel, mas também João, que estava no seu ventre, ficou cheio do Espírito Santo. Então, a pregação de João era também cheia do Espírito Santo. João, cheio do Espírito Santo, pregava àquela multidão. Versículo 7. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual
eu não sou digno de me prostrar para desatar a correia do calçado. Eu vos batizei com água, disse João. Eu vos batizei com água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Eu vou dizer e você vai repetir. Eu batizei com água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Ele vos batizará no Espírito Santo. Meus irmãos, está aqui algo muito importante. João foi enviado para anunciar esse batismo no Espírito Santo. E como eu disse, o evangelista Marcos põe aqui bem sinteticamente. É certo que não foi só nesta ocasião e somente com essa frase que João anunciou: eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Pelo contrário, João continuamente anunciava isso: eu vos batizei com água. Não pensem que este é o final. Não, vem alguém que vocês não conhecem, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Era essa a pregação de João. João, como disse Dom Alberto, era uma testemunha da efusão do Espírito Santo. E diga comigo então agora: eu também preciso ser uma testemunha, um apóstolo do derramamento do Espírito Santo. Porque João batizou com água. Hoje, porém, Jesus quer batizar-nos no Espírito Santo. Sabe, o Senhor precisa de uma multidão de apóstolos que anunciem e levem o batismo no Espírito Santo. Deixa eu já contar um fatozinho. Aliás, eu vou contar logo dois. Eu estava em Londrina e me pediram que fosse orar por uma senhora que ela estava entrevada. E eu fui então, encontrei ela e o esposo já bem idosos e rezei por um e por outro. Somente que não apenas eu rezei para a cura dos dois. Eu fiz uma rápida explicação e pedi o batismo no Espírito Santo. E não só, dei uma rápida explicação e falei a respeito de línguas. E falei a respeito do dom de línguas. E que beleza! A demonstração de que realmente Deus concedeu aquela graça é que os dois idosos, e não é pelo fato de serem velhinhos que eles estão serem batizados no Espírito Santo e orar em línguas. Não, os dois começaram a orar em línguas, demonstrando que eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos perder tempo. É uma urgência. O batismo no Espírito Santo não foi para os começos da renovação. A graça do batismo no Espírito Santo com a oração em línguas não foi uma coisa para os primeiros grupos da renovação. Eu tive a graça de vir várias vezes a Recife
E foi muito bom para mim ter vindo essas várias vezes. Celebrei na igreja onde ontem aqueles 2 sacerdotes foram ordenados. Estavam presentes 7 bispos na ordenação. Tive a graça de celebrar naquela igreja, que naquele tempo estava sob os cuidados da renovação carismática. O batismo do Espírito Santo e a oração em línguas não podem ficar para aqueles tempos. Não. Não somente nós devemos orar em línguas. Um parênteses. Nós devemos, eu oro em línguas todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. Mas não faço nada mais do que a minha obrigação. Digo até melhor, é a minha necessidade. Eu preciso orar em línguas. E preciso orar em línguas mais de uma vez no dia. Digo agora para você, você precisa orar em línguas e mais do que uma vez no dia. Eu volto então àquele fato. Eu orei por aqueles 2 senhores para a cura, para o batismo no Espírito Santo e para que eles orassem em línguas, e aconteceram as 3 coisas. A cura daquela senhora, o batismo no Espírito Santo, que foi demonstrado pela oração em línguas. Aqueles 2 velhinhos, deixe-me dizer assim, não é? Oraram em línguas. Mas daí vieram as outras pessoas da família para a sala. E o Espírito Santo me cutucou. Você não pode parar por aí. Esses também precisam do batismo no Espírito Santo. Eles também precisam orar em línguas. Mais uma vez, rapidamente, eu fiz uma explicação sobre o batismo no Espírito Santo, sobre oração em línguas, e comecei a orar um por um, uma por uma, daquelas pessoas que estavam ali naquela sala. E beleza, todos eles oraram em línguas, o que demonstrou que realmente eles receberam a graça do batismo no Espírito Santo. Pode aplaudir, porque o Senhor quer que isso aconteça agora nos nossos tempos. E você precisa ter essa ousadia. E você precisa ter essa ousadia. Os nossos grupos precisam ter essa ousadia, porque o batismo no Espírito Santo, de maneira especial, no mundo em que estamos vivendo, é uma necessidade. Repete comigo: o batismo no Espírito Santo, no mundo em que estamos vivendo, é uma necessidade. A corrupção desse mundo só será liberta pelo batismo no Espírito Santo, pela infusão do Espírito Santo e pela demonstração disso com a oração em línguas. O segundo fato foi esse. Eu estava no meu escritório quando chegou um senhor. Primeiro, pelas feições aqui do rosto avermelhado, e depois pelo jeito de ele falar. Ele era alcoólatra. Não só estava alcoolizado, mas ele era alcoólatra. Ele falou tudo aquilo que ele precisava falar. Eu disse aquilo que eu julgava necessário, mas falando, já havia a moção do Espírito que orasse por aquele senhor. Porque ele até no falar demonstrava uma pessoa alcoolizada. Foi o que eu fiz. Acabei de falar, impus as mãos, orei por ele e pedi a graça do batismo no Espírito Santo. Gente, que beleza! Aquele homem que falava com aquela fala própria de um bêbado, começou a orar em línguas, assim, de uma maneira linda, 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 linda.
E o mais lindo é o seguinte, que durante um bom tempo eu não vi mais aquele senhor. Não é estranho, porque aparecia muita gente para conversar comigo. Um ano depois, por essa época, mês de janeiro, eu o avisto. Deixa eu dizer assim, bonito. Primeiro, ele não estava com aquela vermelhidão própria de um alcoólatra. Segundo, ele falava perfeitamente. E mais do que isso, mostrava assim uma saúde excelente. E ele veio sorridente para se encontrar comigo, para me abraçar e dizer: o senhor se lembra de mim? Eu disse: me lembro, só que o senhor está bem diferente, graças a Deus. Ele disse: estou, padre, estou. Depois daquele momento que eu estive aqui, depois daquela oração que o senhor fez por mim, não somente na saúde, mas a minha vida inteira mudou. Virou no avesso. Eu sou outra pessoa. Inclusive, acertei com a minha família, porque ele trabalhava na rodovia. Então, ele sempre trabalhava longe, por isso que eu fiquei um ano inteiro sem vê-lo. E ele disse, com isso, vivendo na rodovia, vindo pouquíssimas vezes até a minha casa, a minha vida é o que o senhor imagina, né? Uma vida estragada. E depois de tudo aquilo, eu acertei com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. A minha família está toda ela harmonizada. Sou outra pessoa, somos outra pessoa. Por que eu contei esse segundo fato? Porque casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Eu acho que alguém não gostou das coisas que eu falei. Eu tive a graça de conhecer um homem maravilhoso, chamado David du Plessis, da África do Sul, um pentecostal, um evangélico pentecostal clássico, que era chamado com o nome de Mr. Pentecostes. E por que Mr. Pentecostes? Porque onde quer que ele fosse, ele falava, fosse qual fosse o assunto, ele dava um jeito de falar também sobre o batismo no Espírito Santo e a oração em línguas. Ele veio uma vez a São Paulo, a convite do cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, e eu estive nessa pregação dele, e não deu outra. Ele falou do assunto que o cardeal havia pedido, mas ele falou a respeito do batismo no Espírito Santo, ele falou a respeito da oração em línguas, ele impôs as mãos e orou. Estava ali o cardeal, os bispos auxiliares, estava ali o seu conselho, estava aquele salão cheio. Ele ousadamente impôs as mãos e orou para que fossem batizados no Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos hoje, mais do que nunca, sermos Mr. Pentecostes.
Como é que é o feminino? Mr. Pentecostes, o feminino as mulheres dizem Mrs. Pentecostes. Então, nós homens vamos dizer Mr. e as mulheres vão dizer Mrs. Pentecostes. Eu preciso ser Mr. Pentecostes. Eu quero ser Mr. Pentecostes. Eu vou ser Mr. Pentecostes, porque estou obedecendo a ordem do Senhor. Vós sereis batizados no Espírito Santo. Batiza-nos no Espírito Santo, Senhor. Sim, batiza-nos no Espírito Santo. E faz-nos apóstolos, embaixadores do Espírito, do batismo no Espírito Santo e da oração em línguas. Amém, Senhor. Isso é muito importante para nós e nós não podemos nos esquecer, porque no fundo nós não saímos do assunto. É o que João Batista disse: eu vos batizei com água, vós porém sereis batizados no Espírito Santo. Repete comigo: o mundo de hoje precisa ser batizado no Espírito Santo. E para isso, eis-nos aqui, Senhor. Agora há pouco, numa salinha, estávamos conversando com um padre de Natal, que conhece muito bem o secretário de João 23, desde o tempo que ele era cardeal em Veneza. Quando João 23 foi núncio pela primeira vez, ele ficou sabendo que havia um lugar, uma aldeia, onde todos daquela aldeia tinham os dons do Espírito Santo e manifestavam os dons do Espírito Santo. Ele ficou curioso e foi para aquela aldeia. E não fez apenas uma visitinha, não. Ele foi e ficou dias lá, porque ele viu maravilhas no meio daquele povo. Claro que era uma aldeia, não era grande, não era uma cidade, mas o bonito era isso: todos eles tinham os dons e usavam os dons. Por exemplo, alguém doente, as pessoas iam lá e oravam pela pessoa, e a pessoa era curada. Era coisa comum entre eles. Naquele tempo a missa ainda era em latim e celebrava-se de costas para o povo. Mas a igreja se enchia na missa da manhã, porque era bem de manhã cedo a missa, porque o jejum era desde a meia-noite, então a missa era bem cedo. Mas cheia aquela missa. Era em latim, mas o povo aprendeu a responder em latim, e era aquele coro uníssono, lindo. O amor, a caridade que existia no meio daquele povo era uma coisa maravilhosa. Médico não tinha trabalho, polícia não tinha trabalho, a cadeia era vazia. Por quê? Porque todos eles tinham os dons do Espírito Santo. Diríamos nós hoje, todos eles eram batizados no Espírito Santo. E Ângelo Giuseppe Roncalli, ficou maravilhado com aquilo que ele viu e do que ele participou. Então, várias outras vezes, ele voltou para aquele lugar. Mais tarde, feito cardeal de Veneza, para admiração de todos, dele em primeiro lugar, porque ele já era idoso, foi feito Papa João
23, hoje, São João 23. Eu tenho a certeza de que quando ele pensou no Concílio Vaticano II, ou melhor dizendo, quando o Espírito Santo inspirou a ele o Concílio Vaticano II, João 23 pensou naquela aldeia, de fazer do mundo uma aldeia como aquela, em que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo, usassem os dons, porque isso faria novas todas as coisas. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Repete comigo: e renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra. Para isso enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Era essa certeza que ele tinha. Ele faleceu cedo, no sentido de que, primeiro, o câncer acabou com ele, e segundo, ainda durante o concílio, ele não pôde fazer tudo aquilo que ele tensionava. Mas que bonito. Deus tem os seus desígnios. João 23 fez o mais importante. Ele convocou e começou o concílio. O concílio era o odre no qual Deus queria colocar o vinho novo. Não sei se você sabe, o odre, ele não é como as nossas pipas, onde se põe o vinho. Ela é feita de couro, especialmente de couro de carneiro. E se põe o vinho ali dentro, o vinho novo é novo, tem corpos vivos. E daí aquele vinho começa a ferver ali dentro e a estufar o odre. E o odre aguenta porque ele tem justamente aquela elasticidade do couro. O concílio iria trazer, aliás, Deus queria colocar o vinho novo, mas era preciso um odre e um odre forte. E foram tantos os reveses do concílio, do pós-concílio principalmente, que era preciso realmente um odre muito forte, desculpe a expressão nossa, que aguentasse o repuxo, mas é repuxo mesmo, que aguentasse o repuxo. O concílio terminou em 1965, eu me ordenei em 64, ainda me ordenei antes do final do concílio. A minha primeira missa foi ainda em latim. No ano seguinte, 65 termina o concílio. 66, o ano seguinte, em 1967, acontece algo admirável. Lá em Duquesne, numa universidade católica, um grupo de jovens alunos e alguns professores estavam curiosos e tinham lido o livro de Davi Wilkerson, A Cruz e o Punhal. Lá nos inícios da renovação, a gente leu muito este livro, A Cruz e o Punhal, no qual se mostra as maravilhas que Deus fez com este pastor, Davi Wilkerson, em favor dos jovens de gangues dos Estados Unidos, em Nova York. É um verdadeiro romance, verdadeiro, de tudo aquilo que aconteceu. Eles leram aquele livro e viram, por exemplo, que Davi Wilkerson rezava para o batismo no Espírito Santo daqueles jovens que eram de gangues, que eram viciados, que eram traficantes,
que havia aquelas batalhas de gangues entre si. E aqueles jovens iam sendo transformados cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eles leram e perguntaram: por que é que com eles evangélicos acontece isso e conosco não? E daí a outra interrogação deles: não será que nos falta aquilo que Davi Wilkerson fala e que está na Bíblia? Que nos falta o batismo no Espírito Santo? Os sereis batizados no Espírito Santo. E justamente esses jovens com esses professores resolveram tirar no final de semana. E foram para lá com o propósito simples de rezar e na Bíblia irem buscando justamente as passagens que falavam da ação do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Sexta-feira à noite, sábado, no sábado à tarde, que beleza, Pat Mansfield, que já esteve mais de uma vez no Brasil, subiu para a capela, portanto, para o andar superior. E ali, na capela, ela simplesmente se põe diante do Santíssimo Sacramento. Quando, em determinado momento, ela se vê orando de uma maneira diferente, ela logo pensa: será que isso é a oração em línguas? Só que ela não conseguia parar de orar daquela maneira. Uma moça entrou na capela, se aproximou, e a Pat nem precisou orar por ela. Aquela moça contagiada pela oração que a Pat estava fazendo, também ela começa a orar em línguas. E mais um, e mais um, e mais um, e mais um. E aquele grupo de jovens é batizado no Espírito Santo. E note o seguinte: o sinal de que a graça do batismo no Espírito Santo havia acontecido para todos eles era a oração em línguas. Muitas vezes nós deixamos em segundo plano, ou até mesmo deixamos de lado a oração em línguas, ou achamos que ela é desnecessária, que ela foi de um tempo e não é mais. Não, meu irmão, se eu pudesse aqui, eu gritaria no microfone: não, meu irmão, não, minha irmã, a oração em línguas faz parte essencial da graça que Deus está derramando. Veja os fatos que eu lhe contei, veja o fato que eu contei a respeito de João 23. Em tudo isso existe a oração em línguas. Ela não pode ser desprezada, não pode ser deixada em segundo plano, não, ela tem que ocupar o primeiro plano na graça do nosso batismo no Espírito Santo. Felizes, bem-aventuradas as comunidades, felizes, bem-aventurados os grupos que, batizados no Espírito, promovem o batismo no Espírito Santo, oram em línguas e promovem a oração em línguas. Aplauda, porque isso é uma grande verdade, isso é necessário. Nós devemos deixar de lado essas nossas ideias errôneas. É preciso redespertar e sermos apóstolos, sermos embaixadores do batismo no Espírito Santo e da oração em línguas. O que acontece? Começa um grupo de oração pequenininho dentro daquela universidade em Duquesne. Esse grupo cresceu rapidamente. Os dons aconteciam,
As pessoas eram batizadas no Espírito Santo. A pregação era afervorada e as pessoas eram atraídas para esse tipo de pregação. E eram todos aqueles que tinham sido batizados no Espírito Santo que pregavam. E as pessoas, como acorriam para João Batista, acorriam também para esse grupo de oração, para também eles receberem aquele tipo de pregação. Eles queriam receber o fervor daquela pregação. Porque veja bem, o fervor da nossa pregação deriva diretamente do batismo no Espírito Santo. Simples ensinos nós podemos fazer, mas uma pregação afervorada, uma pregação de poder, ela depende do batismo no Espírito Santo. E os nossos grupos merecem receberem uma pregação assim. As nossas comunidades merecem receber uma pregação assim. Os nossos grupos, as nossas comunidades merecem ter pessoas que, batizadas no Espírito Santo, promovam também nesses grupos e nessas comunidades, promovam o batismo no Espírito Santo e a oração em línguas. Logo depois deste grupo, em outras universidades que ouviram falar e que vieram ver, começaram grupos de oração desse tipo. O Espírito Santo foi como sendo estilhaçado para todos os lados. Um grupo de professores da Universidade Gregoriana, em Roma, no tempo das férias, vieram para os Estados Unidos, porque eram americanos e lecionavam na Gregoriana. E viram a beleza desses grupos, ouviram falar desses grupos e foram atrás. E não pararam aí, eles pediram que orassem por eles, eles também queriam ser batizados no Espírito Santo, eles também queriam a experiência da oração em línguas, e aconteceu. E eles voltaram para Roma, e dentro da Universidade Gregoriana começaram um grupo de oração. Que beleza! A mais famosa das universidades pontifícias, com um grupo de oração desse tipo, mas não parou aí. Daquela universidade foi para outras universidades e faculdades pontifícias que existiam em Roma, com as mesmas características, mais ainda. Dali se espalhou para a Itália, da Itália para a Europa. Meus irmãos, foi uma maravilha. E no Brasil, em 1970, já estava a renovação carismática católica, com os grupos de oração, com batismo no Espírito Santo e com oração em línguas. Veja bem a sequência, 65 termina o concílio. Em 70, já tinha chegado no Brasil, de diversas fontes, essa graça do batismo no Espírito Santo. Eu tive a graça de receber o batismo no Espírito Santo em 1971. Portanto, foi tudo muito rápido, tudo muito rápido. E por quê? Aí que está. O concílio foi o grande odre para o Espírito Santo poder colocar o vinho novo. E o vinho novo está aí. Desculpe, nós não podemos deixar o vinho azedar. Diga comigo, eu não posso deixar o vinho azedar. Ele precisa ser sempre vinho novo, porque a igreja precisa, porque a humanidade precisa, porque a minha família precisa. Bate no peito, porque eu preciso constantemente desse vinho novo
Dá-me, Senhor, este vinho novo. Amém. 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 Pega comigo Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Eu não preciso ler com vocês. Nós da Renovação, pela graça de Deus, conhecemos muito bem, e o mundo católico conhece a passagem de Pentecostes. Mas o que aconteceu? Quando o Espírito Santo caiu sobre todos eles lá no cenáculo, ele veio em línguas, em forma de línguas de fogo. Diz os Atos dos Apóstolos, ficaram todos cheios do Espírito Santo. É versículo 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Um parênteses, veja, a matriz de Pentecostes está aí. E, portanto, a matriz da renovação está aí. Duas coisas, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Faz comigo assim, ficaram todos cheios do Espírito. Outra vez, ficaram todos cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, todos. E começaram a matriz está aí, ninguém inventou essa matriz. Há quem queira desinventar essa matriz. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Com o barulho que aconteceu, muita gente se colocou ali às portas do cenáculo. Então os apóstolos saíram e não se aguentavam, como eu falei a respeito da Pet, que não conseguia parar, e muitos quando recebem a graça do batismo no Espírito Santo com o dom de línguas, não conseguem parar de orar em línguas. Eles também não conseguiram parar de orar em línguas. Então, um grupo dizia, nós ouvimos nas nossas próprias línguas, eles estão proclamando as maravilhas de Deus. Mas havia um grupo debochado, e sempre acontece esses grupos debochados, que debochando diziam, estão todos eles cheios de vinho novo, portanto estão todos bêbados. Quando Pedro ouviu aquilo, ele tomou a frente e explicou, não, nós não estamos bêbados, são apenas 9 horas, sejam razoáveis. Como é que vamos estar bêbados às 9 horas da manhã? Mas o que acontece aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Então pega comigo agora versículo 17, que é a profecia de Joel. No versículo 16 diz, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. 17. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão vossos filhos e vossas filhas. Vossos jovens terão visões, e vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Eu retomo o início do versículo 17.
Acontecerá nos últimos dias. Eu teria muito para dizer sobre isso nos últimos dias, mas não dá para falar agora. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Portanto, batismo no Espírito Santo. Derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão vossos filhos e vossas filhas. Meus irmãos, o mundo está precisando de profetas. A igreja está precisando de profetas. E não se retraia não, porque Amós estava empurrando os seus bois para arar, estava com arado, puxado por bois. Quando justamente Elias chega, aliás, eu disse mal, Eliseu estava no seu campo arando, quando chega Elias e joga o seu manto. E que maravilha! Deus mesmo havia anunciado a Elias que o profeta no lugar dele seria Eliseu. E o foi. Que beleza! Inclusive você conhece aquele fato que Elias vai ser arrebatado para o céu, num carro de fogo, e Eliseu acompanha até o último momento, e no último momento, o que é que Eliseu pede a seu pai Elias? O que é que ele pediu? Uma porção dobrada do teu espírito. Eu vou dizer, você vai repetir. Dá-me porção dobrada do teu espírito. E Eliseu foi um profeta maravilhoso, 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 que fez também grandes prodígios. Claro, Elias é Elias, mas Eliseu foi maravilhoso. E o mundo está precisando de profetas. A igreja está precisando de profetas. E nos nossos grupos é preciso que haja palavras de profecia. Não basta orar em línguas. Claro, temos que orar em línguas, mas não basta. Não sei como andam as coisas, mas se você não tem o dom de profecia, peça ao Senhor. Se no seu grupo não há ninguém que traga palavras de profecia, faça uma instrução, um ensino a respeito do dom de profecia, e abra a possibilidade para que surjam pessoas com palavra de profecia nos nossos grupos, porque é totalmente diferente uma palavra de profecia. Claro, um tem uma oração, outro tem outra, um tem uma palavra, outro tem outra palavra, um tem um canto, outro tem outro canto, não é? Mas a palavra de profecia é totalmente diferente. Ela cai sobre a Assembleia. Ela realiza uma obra de transformação na Assembleia. Nós não podemos deixar de lado o dom de profecia através de palavras de profecia. Isso está na origem. Pedro mostrou que a profecia de Joel estava se realizando. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Continuando, vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Isso para mostrar
que todos, também os jovens, e também os anciãos, também eles terão os dons do Espírito Santo, porque eles são necessários para o momento que estamos vivendo. Versículo 18: sobre meus servos e sobre minhas servas. Esses servos e servas aqui, não está bem traduzido não. É doulos no grego, portanto é escravo. E o escravo, naquele tempo, não tinha nenhum direito. Ele perdia todos os seus direitos. Todos os direitos dele eram do seu patrão, do seu senhor. E é disso que está falando. Até as pessoas desclassificadas socialmente, as pessoas que não têm direito nenhum sobre meus escravos e minhas escravas, derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Até mesmo as pessoas desclassificadas profetizarão. Diga comigo: dá-me, Senhor, dá-me o dom de profecia. Eu preciso e preciso muito. Por isso eu peço, e peço muito. Dá-me o dom de profetizar. Claro, você sabe que profetizar não é adivinhar o futuro, não é falar de coisas que vão acontecer, não. São palavras de Deus, são palavras que o Espírito inspira e leva a pessoa a dizer. Quando se tem a experiência, se percebe que é uma coisa totalmente diferente e linda, maravilhosa, forte, sólida, transformante, que traz um peso para a oração daquela comunidade, daquele grupo. É algo que faz com que os rumos daquela oração se mudem. E muitas vezes os rumos daquela comunidade, daquele grupo se mudem, porque Deus falou através de alguém. Quem traz palavra de profecia, traz palavra de Deus. Peçamos, começando a pedir o Espírito Santo. Eu quero amar, eu quero ser sozinho. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, nunca pude, agora não posso, de jeito nenhum. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Senhor, nós estamos pedindo, mais do que o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas e o dom de profecia. Que nós realmente oremos em línguas, Senhor, como aconteceu em Pentecostes. E que nós profetizemos nosso Senhor e nosso Deus, como mostra a Tua palavra. Nós queremos e precisamos
Então, dá a esses teus filhos e filhas, Senhor, com o dom de línguas, o dom de profecia. E a partir desses 2 dons, Senhor, todos os outros dons, o dom de curas, o dom de sabedoria, o dom de ciência. Sim, eles precisam, Senhor, a tua igreja precisa, o mundo precisa, Senhor, especialmente o dom da fé, que é o miolo central de todos os dons, o discernimento dos espíritos, e com o dom de línguas, o dom da interpretação. Nós pedimos, Senhor, todos os dons. Dá-nos esses dons, Senhor. Dá a esses teus filhos e filhas todos os dons, mas de maneira especial o dom de línguas e o dom de profecia. Candarabari alari alari cari alari na palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, aliás, capítulo 14, nós encontramos: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente aos dons espirituais, mas, sobretudo, ao de profecia. É muito claro. 14:1. Empenhai-vos em procurar a caridade. Claro, é a base do cristianismo. Aspirai igualmente aos dons espirituais. Veja, tanto quanto vocês se empenham, porque a palavra é empenhai-vos, em procurar a caridade, aspirem igualmente os dons espirituais. Portanto, aspirar os dons espirituais não é nada fora, pelo contrário, é totalmente dentro. Estamos dentro daquilo que é o cristianismo, aquilo que é o catolicismo. Aspirar igualmente aos dons espirituais, mas, sobretudo, ao da profecia. Versículo 4. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. É por isso que põe o dom de profecia acima, porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ótimo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Então é mais importante e mais necessário. E agora o versículo 5, que é a chave. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Eu vou repetir. Ora, desejo que todos faleis em línguas. É São Paulo dizendo, e São Paulo não é um qualquer. Era inclusive severo com as coisas não boas na comunidade. Ele está dizendo: ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. E por fim, no versículo 12, assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Veja que precioso esse versículo. Assim, uma vez que aspirais aos dons espirituais, e São Paulo mandou aspirar, procurai tê-los em abundância. Por quê? Para edificação da igreja. Versículo 18, eu não posso deixar de lado.
18. Graças a Deus que possuo o dom de línguas superior a todos vós. São Paulo dizendo com franqueza, São Paulo maravilhoso, graças a Deus que possuo o dom de línguas superior a todos vós. Mas prefiro falar na Assembleia 5 palavras que compreendo para instruir também os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Como ele antes não proibiu, não é? E vai dizer também que não vai proibir. O último versículo desse capítulo, que é o 39. Assim, pois, irmãos, aspirai ao dom de profetizar, porém, não impeçais falar em línguas. Não impeçais falar em línguas, quer dizer, não impeçais falar em línguas. Só que São Paulo diz, assim, pois, irmãos, aspirai o dom de profetizar. Deus abençoe cada um de vocês. CançãoNovaPlay.com. Assine já!